exemplo ali das bodas de Caná, como o Senhor transformou a água em vinho e era o melhor vinho. Que essa noite possa ser a melhor das revelações, essa noite possa ser a aula mais impactante de nossas vidas, que a sua graça cresça, Senhor Deus, e toque nossos corações. Nós queremos sair daqui cheios de conhecimento, cheios de amor e cheios de graça. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Well, congratulations. Parabéns, gente. You made it through 4 nights of School of Ministry intensive. Vocês fizeram um intensivão, conseguiram concluir aqui a 4ª noite do intensivão. And I wish we could go longer and cover every single letter, but we can't do that. Eu gostaria muito que esse curso se estendesse por mais dias e a gente conseguisse cobrir um pouco mais as outras cartas. But we have been able to hit the high points, and we're going to hit some more high points tonight. Mas a gente conseguiu dar uma olhadinha nos pontos importantes e a gente vai olhar outros essa noite. In fact, we're going to start with a letter to the Romans. Nós vamos começar com a carta de Romanos. Let me have the first slide. Vamos lá para o primeiro slide. You know, Paul, when he wrote this letter, had not visited Rome. Então, Paulo, quando ele escreveu a carta de Romanos, ele ainda não tinha visitado Roma. This was during his couple of years when he was in Corinth. He wrote the letter to the church at Rome. Ele escreveu Romanos quando ele estava, na verdade, em Corinto. Nos 2 anos que ele ficou em Corinto foi quando ele estava escrevendo a carta ali para os romanos. And there were a couple of churches. Rome was one of them. Colossae was another that he visited, that he had never visited, but yet he wrote letters to. E tinha Romanos e tinha, what's the other one? Colossae. Colossenses também eram outra que ficava para a região ali perto de Roma, que ele também tinha mandado cartas para eles. And you know, Rome at the time was considered the center of the world. E Roma era considerado o centro da terra. Now, of course, the Jews thought Jerusalem was the center of the world. Os judeus achavam que Jerusalém era o centro do mundo. But for everybody else, they considered it Rome because it was the political capital of the world. It was even to some degree, the cultural capital of the world. Mas para todo mundo, Roma era a capital central do mundo. I mean, Rome ruled the world. Porque Roma, ela dominava o mundo. Now, the letter to the Romans, E a carta aos Romanos, you know, we hate to say that some scripture is more important than others. a gente não gosta de dizer que algumas passagens bíblicas são mais importantes do que as outras. But if we're honest, Romans has had so much influence in the church and in people's lives over the years. Mas Romanos teve muita influência na vida dos cristãos ali. So much of our doctrine, so much of our understanding of various aspects of Christianity come out of the letter to the Romans. Então, inclusive para nós hoje, muito que a gente aplica hoje nas igrejas, que a gente vive hoje como cristãos, são princípios extraídos do livro de Romanos. But it's also had an impact on important individuals. E o livro, essa carta também impactou pessoas individualmente. Now you've probably heard of this guy, Augustine, Saint Augustine in the Alguém Catholic aqui já Church. ouviu falar do Santo Agostinho? Now, what you may or may not know, Saint Augustine was probably the most important theologian in the church after Saint Paul. Então, depois de São Paulo, o Santo Agostinho foi o segundo mais importante teólogo do meio cristão. Brilliant man, brilliant thinker. He was a bishop, he was a pastor. Ele era um bispo, foi um pastor, ele era um homem brilhante. He's written a lot of books. My favorite book by him is called Confessions. Ele escreveu vários livros. O meu livro favorito que ele escreveu é chamado Confissões. And it's a story of his journey to becoming a Christian. E a história dele, a jornada dele em se tornar um cristão. Because Augustine wasn't always a Christian. Porque ele nem sempre foi um cristão. In fact, he was a very, very immoral young man. Mas a verdade é que ele era um jovem bem imoral. And his mother happened to be a Christian. Mas a mãe dele era cristã. And she prayed for him.
E a mãe dele orava por ele. and she wept for him. E ela chorava por ele. But he said, no. Augustine's prayer was, God, make me pure, but not right now. Então a oração dele era: Deus, eu quero ser puro, mas não agora. That was his attitude, even as a non-Christian. Então essa era a atitude que ele tinha. So he was running from God. Então ele fugia de Deus. And the girl, one of the girls that he was in a relationship with, she got pregnant. E aí ele tinha uma namoradinha que acabou engravidando dele. And this created a stress in the relationship. Isso criou um problema no relacionamento que eles tinham. Because now she wanted to get married, but he didn't want to get married. Porque ela queria casar e ele não queria saber de casamento nenhum. So that and other things in his life, especially the conviction that he was feeling, Então isso e outras coisas que ele teve na vida, a convicção que ele começou a sentir, it just landed on him like all this pressure. He was having a nervous breakdown. veio como uma pressão sobre a vida dele, que ele teve um burnout, né? Mais ou menos uma expressão que a gente usa em inglês é burnout, tipo um colapso nervoso. He was struggling with, should I become a Christian or should I just continue living my life? E ele ficou na tensão: devo eu me tornar um cristão ou continuar minha vida do jeito que eu estou Because he knew vivendo? that if he became a Christian, everything would change. Porque ele sabia que se ele se tornasse um cristão, tudo na vida dele tinha que mudar. And one day, while he was going through this, he was actually crying. There was so much pressure. E um dia ele começou a chorar. And he was sitting in his mother's garden behind her house. E ele estava lá no jardim da mãe dele, da casa da mãe dele. And she had left her copy of the Bible laying on a table. E a mãe dele tinha deixado a Bíblia em cima, a cópia que ela tinha da Bíblia ali em cima da mesa. And he saw the Bible and he took it and he threw it down. He said, I don't want to read the book. E aí ele pegou a Bíblia, deu uma olhada, pôs de volta na mesa. Não quero ler isso aqui não. And he put his head in his hands. E ele pôs ali a cabeça dele na própria mão And he said, what am I supposed to do? e falou: o que eu devo fazer? And he heard a voice, E ele ouviu uma voz, the voice of a child. a voz de uma criança. Maybe it was a real child over in the next garden, or maybe it was an angel. We don't know. Ele não sabia dizer se era um anjo que estava falando com ele ou se era uma criança na casa do lado. But the voice said, take and read. Mas a voz disse para ele: pegue e leia. So he took the book and he flipped it open. Aí ele pegou a Bíblia, abriu, And the first words that he saw were Romans 13, e a primeira palavra que ele viu na Bíblia estava em Romanos 13, verse 12 to 14. do versículo 12 ao 14. Romanos 13, 12 ao 14. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comporte-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias, bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Now, for a man who's struggling in this area of his life, this verse went right to his heart. Então, para um homem que nem ele, que estava lidando com a vida que ele levava, esse versículo foi como uma flecha bem no meio do coração dele. And he said, it's obvious God has spoken to me, and he got down on his knees and he repented and asked Christ into his life. E ali ele sentiu: Deus obviamente está falando comigo, e naquele mesmo momento ele se ajoelhou e se arrependeu dos seus pecados. And when we look back over church history, he's still considered one of the most influential men in the church ever. Então, quando a gente olha na história da igreja, ele foi um dos homens mais influentes na igreja. Next slide. Próximo. Martin Luther. E aí temos Martinho Lutero. Martin Luther, of course, we know Martin Luther is the guy who initiated the Reformation. Então a gente sabe que o Martinho Lutero foi o cara que iniciou a grande reforma. But Martin Luther was another young man who was on the run from God. E ele era também outro cara, parecido com Agostinho, que estava fugindo de Deus na sua juventude. Martin had a father who was probably by today's standards abusive. Ele tinha um pai muito abusivo. He was very angry and he probably beat Martin some.
Então, o pai dele era um cara muito nervoso, que batia com muita violência nele. And he was a lawyer, and he had wanted Martin to become a lawyer also. E o pai dele era um advogado e queria muito que Martinho Lutero fosse um advogado também. But Martin felt so guilty and so separated from God, he said, no, I'm going to become a priest. E ele se sentia tão culpado, tão separado de Deus, que ele decidiu, sabe de uma coisa, eu vou me tornar um padre. And probably because of his own relationship with his own father, his view of God was someone who was always angry at him. Então, por causa do relacionamento que ele tinha com o pai dele, isso afetou a visão que ele tinha de Deus. Ele achava que Deus era sempre bravo, severo, pronto para puni-lo. He believed God was always mad at him and he could never do anything right. E ele achava que Deus estava sempre zangado com ele, que nada que ele fizesse ia ser bom o suficiente. And he said, I have to work hard to earn God's favor. E ele acreditava que ele tinha que dar o melhor dele para conquistar o favor de Deus. So as a priest, he prayed more. Então, como um padre, ele orava mais que todo mundo. He confessed all the time. Ele estava toda hora confessando seus He pecados. did penance. Ele fazia um monte de coisas boas. He did all these extra works and gave and did so many things. Então ele fez um monte de coisas extras. And yet he still felt so far away from E God. mesmo fazendo tudo isso, ele não conseguia se sentir próximo de Deus. Well, as a priest, he was asked to teach a class on Romans for new priests. Então, como um padre, pediram para ele ministrar uma aula sobre o livro de Romanos para outros padres que estavam iniciando a carreira. And he had never taught Romans before, so he started studying several months ahead of time to prepare himself to teach it. Então ele nunca tinha estudado o livro de Romanos a fundo, então para se preparar, meses antes de começar as aulas, ele começou a mergulhar no livro de Romanos para ele conseguir dar boas aulas. And he came to these verses in Romans 1, E aí, verses 16 and 17. ele começou a ler o livro de Romanos, capítulo 1, 16 and 17, 16, 17. 16 e 17. Romanos 16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do fim ao princípio é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. And he said later, as I read verse 17, E ele disse mais tarde que quando ele leu esse versículo 17, he said, the first time I read it, it was like I saw the righteous shall live by their works. então parece que quando ele estava lendo, ele estava se colocando assim, o justo viverá pela sua obra. But he said, no, that's not what it says. Nossa, mas não diz obra aqui. That's what I'm doing. I'm living by my works. Mas é o que eu estou fazendo. Eu estou vivendo pelas minhas obras. But this says the righteous shall live by. Mas aqui diz faith. que o justo viverá pela fé. And he thought there's got to be more to it than that. Então ele começou a pensar, deve ter mais. Because I'm working so hard and I'm trying to do the right things, but this just says that I'm made righteous and I live by faith. Então eu estou tentando fazer um monte de coisa para agradar a Deus, mas aqui diz que o justo viverá pela fé. And he spent days looking at this verse and praying over this verse and meditating over Então ele this ficou verse. meditando por vários dias nesse versículo, orando sobre esse versículo. He didn't really even believe it. Ele ainda não acreditava nele. And then all of a sudden, one day, he decided, this has to be true. E aí um belo dia ele tomou a decisão, isso deve ser a verdade. And he said there was an explosion of light in my heart. E nesse dia que ele aceitou esse versículo, foi como uma explosão de luz aconteceu dentro dele. He said everything became new. Ele falou que tudo se tornou novo. He said for the first time, the weight that was on my shoulders was gone. Pela primeira vez, todo o peso que ele sentia nos ombros sumiu. For the first time, I realized that God actually loved me and wasn't angry at me. Pela primeira vez ele entendeu e sentiu que Deus o amava e não estava zangado com ele. And of course, we know what happened. He eventually ended up leaving the Catholic Church. Thank God, because that's the reason we're here, because of the Reformation. Então, graças a Deus, depois de um tempo ele deixou a Igreja Católica e por isso que nós estamos aqui hoje
Ele foi o autor da Reforma. Next slide. Próximo. So, as we said, Paul had never visited Rome. Paulo nunca visitou Roma. This letter is different than some of Paul's letters because he's not writing to deal with a lot of problems. Então essa carta ela é diferente porque ele não está lidando com um monte de problemas, igual a gente viu nas outras. What we find a little later in the letter is Paul's really writing to introduce himself to the church in Rome because they don't know him. Então, na verdade, a gente vê que ele está escrevendo essa carta para se apresentar para a igreja de Roma, porque eles não conheciam Paulo. And it's like Paul is putting together his clearest thoughts, his most systematic theology, and putting it in writing. Então, Paulo está pegando a teologia sistêmica dele e escrevendo aqui para os romanos, para que os romanos pudessem entender o conhecimento que ele tinha. In fact, it's one of the easiest letters of all that Paul wrote to outline and to understand what he's saying. Então, para entender o que Paulo está dizendo, a carta aos romanos é a mais fácil para você fazer um outline dela, para você entender mais ou menos o que ela quer dizer. And let's just take a look. We're just going to go through these and we'll spend a couple of minutes on each one. Então vamos dar uma olhadinha aqui em cada pedaço aqui da carta. So the first thing that Paul talks about is the problem with mankind. Então a primeira coisa que Paulo fala aqui na carta é o problema do pecado do homem. What's the problem with mankind? Qual o problema do homem? It's our sin. É o nosso pecado. We're separated from God. O pecado nos separa de Deus. We're all separated from God. Todos nós estamos separados de Deus. And Paul understood that that is the greatest problem that mankind E faces. Paulo entendia que esse é o maior problema que o homem enfrenta no It's seu dia a not dia. poverty, it's not war, it's not corruption in our government, it's the sin that's in our hearts. Não é o governo, não é a corrupção, não são as guerras, mas é o pecado no nosso coração que é o maior problema do ser humano. And what he does in chapter 1 and in chapter 2, E o que ele faz no capítulo 1 e no capítulo 2, he actually talks about sin for those that are not Jews, the Greeks. então ele fala sobre o pecado para aqueles que não são judeus. And then the sinfulness of the Jews themselves. E aí ele fala também do pecado dos judeus. Listen to what he says in chapter 1. Olha o que ele diz em capítulo 1. If you'll read verse 18 and then 24 to 28. Yeah, just read one verse 18 and then verse 24 to 20. Vamos lá, versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Agora vamos lá para o 24. 24 to... Yeah, 24 to 28. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Now, when you read this passage, Paul is painting in very broad strokes. Então, Paulo ele está pintando aqui de forma bem clara. And it's a very dark picture of humanity. Um cenário bem escuro da humanidade. But Paul is wanting to stress the ultimate result of not turning to God. Mas Paulo aqui está querendo dizer qual é o resultado
daqueles que não se voltam para Deus. You know, sometimes you'll hear preachers and pastors talking about how God is judging the world. Às vezes a gente vê alguns cristãos falando de como Deus está julgando o mundo. You know, sometimes in America we'll have some natural disaster and pastors about, oh, that's God's judgment on those people. Então tem gente que atribui qualquer desastre natural como se fosse o julgamento de Deus contra as pessoas. You know, I think that's really, really bad E theology. essa é uma teologia muito ruim. Because I think when we read the New Testament, Porque quando a gente lê o Novo Testamento, we don't see God judging the world yet. a gente não vê Deus julgando o mundo ainda. This is not the day of judgment yet. Isso não é o dia do julgamento ainda. Now, the day of judgment will come. O dia do julgamento vai acontecer, vai chegar. In fact, like we said the other night, the day of judgment is going to be very closely connected to when Jesus comes back. E como nós vimos, o dia do julgamento vai estar próximo, né? Vai ser logo depois da volta de Cristo. So I think it's more realistic to say that instead of God judging the world, Então é muito mais realista dizer, ao invés de que Deus está julgando o mundo, what we think of as God's judgment is really God just letting people do whatever they want. e na verdade tudo que a gente vê é Deus permitindo as pessoas a terem livre-arbítrio e fazerem o que bem entenderem. I mean, how often have we heard people say, why doesn't God intervene? Why doesn't God stop this? Why doesn't God stop that? Quantas pessoas aqui já não se perguntaram, ou você já não ouviu pessoas perguntando, por que Deus não para com isso? Por que Deus não interfere nessa situação? And I think in reality, in those situations, God's saying, why don't you do something? E eu acho que nessas situações, muitas delas, Deus pergunta, por que você não faz alguma coisa? But I think it's also fair to say that God, instead of stepping in and stopping people from doing things, Então é justo a gente dizer que ao invés de Deus se colocar no meio das pessoas e impedir elas de fazerem coisas, He's letting them do whatever they want to do. Ele permite vocês e as pessoas fazerem o que elas bem entenderem. You know, the most powerful force in the universe, A força mais poderosa do universo, and this may surprise you, isso pode surpreender você, but the most powerful force in the universe mas a força mais poderosa do universo is the human will. é o livre-arbítrio, a vontade do ser humano, The human will. a vontade do ser humano. Because God has given us this incredible gift of the free will. Deus nos deu esse dom maravilhoso que é o livre-arbítrio. And with our will, we can choose to follow Him, E por causa disso a gente pode escolher segui-lo we can choose to ignore Him. ou ignorá-lo. We can choose to do great good, A gente pode escolher fazer o bem or we can choose to do great evil. ou fazer o mal. And God will not stop you. E Deus não vai parar você. So I think that's what Paul's saying here. Então é isso que Paulo está falando aqui. Is 3 times it Três says vezes. that he just gave them over to their sin. 3 vezes ele menciona como se Deus tivesse entregado as pessoas aos seus próprios pecados. And can I tell you, that to me is almost as bad as God's judgment. E para mim isso é tão ruim quanto o julgamento de Deus. Oh, you wanna live this lifestyle? É como se Deus chegasse assim e falasse, bom, você quer viver esse estilo de vida aí? Okay, it's your will. Tá bom, é a sua vontade. But you realize that lifestyle is going to lead to destruction. Você sabe que esse estilo de vida vai te levar à destruição. I don't care. Aí a pessoa vira, mas eu não estou nem aí. Well, okay. Deus fala, então bom, vai embora. And God lets us do what we want, E Deus permite a gente fazer o que a gente bem entende. and in the end, E no final, we're destroyed. nós somos destruídos. Yeah, there's going to be a day of judgment, but right now, God just letting us do what we want may even be worse. Então, um dia haverá o julgamento de Deus, mas por enquanto Deus está simplesmente deixando as pessoas à vontade para fazer o que quiserem. So that's Paul talking about the non-Jews. And then in chapter 2, he talks about
the religious sinners. Então, no capítulo 2 ele fala sobre os religiosos, né? Os pecados dos religiosos. Just read chapter 2, verses 17 through 22. Versículo 17 do capítulo 2. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Now, what was happening here is the Jews would look at the Greeks and say, oh, those are just terrible people. Então, os gregos olhavam para os judeus e falavam, nossa, esses judeus são terríveis. Oh, those people are sinful. Eles são pecadores. Those people are worldly. Eles são mundanos. Look at that lifestyle. Nossa, olha o estilo de vida deles. Look at what they're doing. Olha o que eles estão fazendo. Wow, I sure am glad I'm not like that. Nossa, que bom que eu não sou um deles. You know, I remember Jesus telling this really interesting story one time. E Jesus contou uma história muito interessante uma vez. He said, 2 men went up to the temple to pray. Ele falou, 2 homens foram para o templo orar. One Was a Pharisee. era fariseu. He said, God, I thank you that I'm not like these other E o sinners. fariseu orava, Deus, obrigado, porque eu não sou como um desses pecadores. I pray every day. Eu oro todos os dias. I fast. Eu jejuo. I tithe. Eu dou o dízimo. I sure am glad I'm not like this wicked tax collector over Nossa, here. como eu sou feliz que eu não sou igual a esses coletores de impostos aí. You're lucky to have me. Deus, você tem sorte de me ter do teu lado. And then it says the tax collector E aí came vem in. o coletor de impostos. And it says he didn't even look up to heaven. He just hung his head and he said, God, please be merciful to me E ele because I'm a nem tinha sinner. coragem de olhar para o céu. Ele olhou para baixo e disse, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. And it said he went away justified. E aí a Bíblia fala que esse coletor de impostos foi justificado. So what Paul is doing here is he's reminding his fellow Jews, O que Paulo está fazendo aqui é lembrando os judeus none of us are perfect. que nenhum de nós somos perfeitos. Those of us that are in the church and maybe we've been a Christian for a long time, it's easy for us to kind of look down our noses at other people. Então a gente que está na igreja já há um bom tempo, é fácil para a gente olhar para as outras pessoas e julgá-las. And I'm sure you've been around Christians that can be very judgmental. Eu tenho certeza que vocês conheceram cristãos que são bem julgadores. But you know, God has not called us to judge the world. Mas Deus não chamou a gente para julgar o mundo. God will judge the world one day, Deus vai julgar o mundo um dia, but right now, we're called to love the world. mas agora o nosso mandamento é amar o mundo. It didn't say, for God so judged the world that he sent his son. Não diz na Bíblia que Deus julgou tanto o mundo que enviou o seu filho. It says that God so loved the world that Deus he gave his amou o son. mundo que entregou o seu filho. And so for us as Christians, this is a very important thing for us to Então, remember. para nós como cristãos, isso é bem importante para a gente se lembrar. That God has called us to love, Porque Deus nos chamou para amar, to extend grace, para estender a graça, to preach his truth, para pregar a verdade and let the Holy Spirit do his work. e fazer com que o Espírito Santo faça seu trabalho. You know, it's not for us to call judgment and fire down on those that don't know Não God. cabe a nós trazer julgamento e fogo para a vida das pessoas. And so Paul's reminding the Jews, listen, just because you've got the law and just because you may not commit the big sins like these guys do, doesn't mean that you're any better. Então Paulo está dizendo, não é porque você não cometeu esses pecados que eles cometeram que você é melhor do que eles. And you know, this can be hard because if we went around the room, probably every single one of us in here has a friend who's a really good person but not a Christian.
Então eu tenho certeza que se a gente chegar aqui e perguntar para vocês, eu tenho certeza que muitos de vocês têm amigos que não são cristãos, mas são excelentes pessoas. And if you've ever had a conversation with them, they're like, I'm not that bad. E se você conversar com eles, eles vão dizer, eu não sou uma pessoa tão ruim. I'm faithful to my wife. Eu sou fiel à minha esposa. I don't steal money from my company. Eu não roubo dinheiro da minha empresa. I don't use drugs or get drunk. Eu não uso drogas, eu não me embebedo. Yeah, I'm not really into the God thing, but I'm a pretty good person. Eu não estou muito ligado com Deus, mas eu sou uma pessoa boa. So it all boils down to is where's our heart at? E tudo isso tem a ver com onde está o seu coração. Right? So Paul goes on after talking about the problem Então Paulo fala sobre o problema to whatever the remedy is. e qual é o remédio. And in our case, the remedy is justification. E o remédio é a justificação. Justification is a theological word Justificação é uma palavra teológica, that has its roots in the law. mas tem a sua raiz na lei. It's justification is the idea of going into court A justificação é a ideia, significa a ideia de ir para uma corte and having the judge look at you and say, not guilty. e como se o juiz olhasse para você e falasse, você não é culpado, está absolvido. But Paul makes it very clear that our justification is not something that we can earn or work for. Mas Paulo deixa bem claro aqui que a justificação não é algo que a gente consegue conquistar. Look in chapter 3, verse 28. Vamos ver o capítulo 3, versículo 28. Diz assim: Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. And then look in chapter 5, verse 1. Então vamos olhar o capítulo 5, versículo 1. Actually, 1 and 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Several years ago, I was having a conversation with a friend of mine in the U.S. who's a Jewish guy. Então, eu estava um tempo atrás tendo uma conversa com um amigo meu nos Estados Unidos, que era judeu. Not a Christian, just a Jewish guy. Ele não era cristão, ele era judeu. And he knew I was a Christian and he loved to talk about spiritual things. E ele sabia que eu era cristão e ele gostava de conversar sobre coisas espirituais comigo. And so I asked him one day, I said, listen, tell me, for you as a Jewish man, what does salvation mean to you? How do you get salvation? How do you become at one with God or at peace with God? E eu cheguei para ele um dia e perguntei, me fale você como judeu, como que você alcança a salvação? O que salvação representa para você? Como que você consegue se tornar um com Deus? And he looked at me and he said, I've never thought about that. E ele olhou para mim e falou assim, sabe que eu nunca pensei nisso? He said, I think it's maybe keeping the law, right? Eu acho que tem a ver com manter a lei, né? Praticar a lei. I said, how's that working out? E eu perguntei para ele, e aí, como tem sido praticar a lei para você? He said, man, it's hard. Ele falou, cara, é difícil pra caramba. Just 10 of those things and they're hard. Nossa, se você pegar só os 10 mandamentos já é difícil para burro. And I said, well, it's interesting. I said, because in your tradition, E eu falei, interessante, porque na sua tradição, in your Bible, the Old Testament, na sua Bíblia, que é o Velho Testamento, I said, you consider yourself a child of Abraham, right? você se considera um filho de Abraão. He said, yeah. I said, Abraham was justified before the law was ever given. E Abraão, ele foi justificado muito antes da lei. He said, well, no. He said, how could that happen? Aí ele falou, If the law hadn't imagina. been given, how could he be justified? Se a lei não tivesse sido dada, como é que Abraão podia ser justificado? And it says it right here. It says, Abraham Está escrito na believed Bíblia. God, and it was counted as righteousness. Abraão creu em Deus e foi considerado justificado. He said, wow, I've never thought of Ele that. falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso.
So, maybe one day that seed will bear fruit. Então eu acredito que talvez um dia essa semente que eu plantei nele possa crescer. But for us, this is good to remember. Mas para nós isso é bom se lembrar. It's by faith. É pela fé. And then, the result of our justification leads to our sanctification. E o resultado da nossa justificação nos leva para a santificação. It's interesting because salvation is not a process. É interessante porque salvação não é um processo. Now, there may be a process getting you to the point where you say yes to Jesus. Existe um processo onde você dá passos até você se entregar e dizer sim, Jesus, eu quero você. I mean, I've talked to people that take 6 months, a year, 2 years, 5 years, whatever, thinking about it, weighing the cost, and getting closer before they actually make the decision. Eu já conheci pessoas que demorou meses, até anos, vindo para a igreja, ouvindo a palavra, até se decidir, não, agora eu quero me entregar mesmo para Jesus. But when you say yes to Mas Jesus, quando você diz sim para Jesus, salvation is instantaneous. salvação é instantânea. In a moment, É naquele momento. you go from being your old self to your new self. Você sai do seu velho homem para o novo homem. In a flash, you become a new creation. Então, é num flash mesmo, você se torna uma nova criatura. People walk into our churches all the time. They hear the worship, they hear the preaching. As pessoas vêm para a nossa igreja o tempo todo, eles adoram a Deus aqui, eles ouvem o louvor, ouvem a pregação. They feel something. Eles sentem algo no coração. Pastor Fabio gives an invitation and asks them to raise their hand. Aí o pastor Fábio chega no final, faz o que a gente chama de apelo, pede para eles levantarem suas Their mãos. heart's beating really O fast. coração está batendo bem forte, o coração deles. They feel nervous. Eles ficam nervosos. They feel something. They Eles feel estão God. sentindo algo. É Deus ali tocando. And they're like, well, maybe tonight's the night. E aí eles sentem, acho que hoje à noite é a noite. And they raise their hand Aí eles levantam a mão, and they pray a prayer. eles fazem uma oração. And in that moment, their life is E transformed. aquele momento é quando a transformação entra. That's justification. Isso é justificação. Sanctification takes the rest of your life. Agora, santificação vai durar o resto da sua vida. For the rest of your life, you are going to be being sanctified. Agora, pelo resto da sua vida, você vai sendo santificado. Because this guy that just raised his hand and said, I want to accept Jesus, Porque esse cara que levantou a mão e disse, eu quero aceitar Jesus, he's changed. He's a new creature. ele se torna uma nova criatura. But when he walks out, Mas quando ele sai da igreja, the first thing he does is he pulls a cigarette out. a primeira coisa que ele faz é acender o cigarro. Because he smoked for 20 years. Porque tem 20 anos que ele fuma. And the next day, he's probably going to use some bad language at work. E talvez no dia seguinte, ele está habituado a falar palavrão, ele vai continuar falando palavrão no trabalho dele. Because he's used bad language all his life. Porque foi a vida inteira falando palavrão. And he may not have everything in his life worked out. Então talvez ele não tenha tudo na vida dele bem organizado. But if he stays in church, Mas se ele continuar vindo para a igreja, he stays connected to the body of se ele Christ, continuar conectado ao corpo de Cristo, he's not going to start reading his Bible every day. ele não vai já logo de cara ler a Bíblia todos os dias. But maybe he'll start once or twice a week picking Mas his talvez Bible up uma and vez start por reading it. semana ele vai dar uma lidinha na Bíblia. Maybe he's not going to have a long prayer time in the morning, but maybe he'll say, you know what, I think I'll start thanking God for my food. Então, talvez ele não comece já com orações e momentos de devocional com Deus todas as manhãs, mas ele começa a fazer uma breve oração antes da refeição. And then he keeps coming to church and he Ele continua hears the voltando para a worship. igreja, ouvindo louvor, And he's never lifted his hands, but maybe after a couple of weeks he'll start lifting his hands a little bit. e ele vem para a igreja, ele nunca levantou as mãos para adorar a Deus, mas he's ele hearing- vem, ele começa a subir. And a he's mão, hearing the levantando. word preached. Ele está ouvindo a palavra de Deus sendo pregada. And maybe after a month he says, these things aren't good for me.
Depois de um mês, mais ou menos, vindo na igreja, ouvindo a palavra, ele olha para o cigarro, acho que isso não faz mais bem para mim. Nobody's beat him over the head and said, "You're going to hell because you smoke." Ninguém chegou para ele e disse, olha, você vai para o inferno porque você é um tabagista. But because he's a new creature and because the Holy Spirit's living inside of him, the Holy Spirit will start dealing with him. Mas porque ele agora recebeu Jesus, o Espírito Santo começa a viver nele, o Espírito Santo começa a transformar a vida dele, e ele passa a não querer mais fazer essas So one coisas. Sunday after church, he's going to say, "Pastor Fabio, can I talk to you privately? E aí ele vai chegar um domingo, vai chegar, pastor Fábio, posso falar com você em particular? I've been smoking all my life, but would you pray for me and Olha, ask God to eu help me tenho break it?" fumado a minha vida inteira, mas você pode orar por mim, eu não quero mais fazer isso. Okay, the process. E aí começa o processo. And then what's going to happen is, maybe one day he uses a bad word at work, or maybe he tells a really dirty joke. Então talvez um dia ele, se excede lá e conta uma piada suja, fala um palavrão. And all his friends laugh because it's just so funny and so dirty. E os amigos dele começam a dar risada, porque foi uma piada de baixo calão, mas todo mundo gostou. But this time, for the first time, he feels guilty. Mas pela primeira vez ele se sente culpado de ter falado isso. He's like, "Oh, I've never felt guilty for Falei, telling that joke "Nossa, before. já contei essa piada outras vezes, nunca me senti assim. Oh, maybe I shouldn't use that." Nossa, eu acho que eu não devo mais contar essas piadas. And then he reads a little in the Bible and he sees where it talks about using bad language and telling bad jokes. He's like, oh, I shouldn't do that. E aí ele pega a Bíblia, olha e lê, que tem um versículo que fala sobre palavras torpes, sobre palavrão, que a gente cristão não deve falar isso. Aí ele, eu não devo fazer isso mesmo. That's the process we're all going through for the rest of our Esse é o lives. processo que todos nós vamos estar sempre passando até o final das nossas vidas. Paul also mentions it later on in chapter 12. He talks about having our minds renewed. Então no capítulo 12 ele fala sobre a renovação da nossa mente. Because, really, if we could just renew our minds, our lives would be so much easier. Porque se a gente pudesse simplesmente renovar nossas mentes, nossas vidas seriam muito mais fáceis. One way we could look at it is like this. Your spirit is saved instantly. Então uma coisa que eu posso dizer é, o seu espírito é salvo instantaneamente. Your mind is being renewed forever. A sua mente está sendo renovada para sempre. And your body will be renewed at the resurrection. E o seu corpo será renovado na ressurreição. And that kind of takes a little pressure off of us because our minds are not renewed, we're not perfect, it's a process. Isso um pouco que alivia a pressão sobre nossas vidas, que a gente entende que nós estamos num processo, que nós não somos perfeitos, é um dia após o outro. God does hold us responsible to be renewing our minds. Mas Deus nos responsabiliza, a gente deve sim estar sempre renovando nossas mentes. That's why reading and studying and praying the Word of God is so important. Por isso que ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus é muito importante. Just a couple of verses from chapter 6, just to illustrate what we're talking about. If you read chapter 6, verses 1 through 4. Então, capítulo 6, versículo 1 diz assim: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele, e na morte por meio do batismo, a fim que, assim como Cristo foi ressuscitado por mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. And then chapter 8, 12 through 14. Ora, Chapter 8. Capítulo 8, desculpa. Capítulo 8. 8, 8, 12 to 15. 12 to 15. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize
para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, de fato, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. And chapters 6, 7, and 8 are just powerful chapters. E os capítulos 6, 7 e 8 são poderosos. In fact, chapter 6 we just saw where he said, shall we continue in sin that we might get more grace? Então no capítulo 6 nós lemos, devemos continuar vivendo do pecado para termos mais graça? Remember what we said last night with the Corinthian church? There were some people there that were kind of teaching that. Hey, we're free. We can do anything we Lembra want. que nós falamos ontem sobre a igreja de Corinto, que algumas pessoas pregavam isso? Nós somos livres, vamos pecar o quanto quisermos, porque a graça nos basta. Paul says, no, no, no. It's better than that. Mas Paulo disse, não é assim que funciona. Because of the cross, we have been set free from the power of sin. Então, por causa da cruz, nós fomos libertos do poder do pecado. And that's what we just read here in chapter 8, is the fact that if we live according to the flesh, we're going to die. Então a gente vê no capítulo 8 que se a gente viver conforme a carne, nós vamos morrer. But the Holy Spirit inside of us can put to death the deeds of the flesh. Mas o Espírito Santo dentro de nós pode aniquilar o poder da carne em nós. Now, is it a fight? É uma luta? Yes. Sim. Some days it's a real fight. Tem dia que é uma luta intensa. We talked about that in Galatians. He talks about it here in chapter 7. Ele He says, menciona no livro de Gálatas, aqui no capítulo 7. I know what I should do, but I just can't do it sometimes because I'm being pulled. E ele fala, eu sei o que eu deveria fazer, mas às vezes eu não consigo, como se eu estivesse sendo puxado para fazer coisa errada. And that's why we always go back to throwing ourselves on the mercy of God. Por isso que a gente precisa se lançar na misericórdia de Deus. You know, there are some days when temptation is just so strong. Tem dia que a tentação vem com muita força. And we have to just constantly go in and just say, Jesus, lead me not into temptation. E a gente precisa constantemente chegar para Jesus e dizer, Senhor, não me deixe cair em tentação. Call a friend in the church to pray with you. Então, nesses momentos, é o momento de você ligar para um amigo da igreja. Ei, ore comigo. You know, there's something powerful about confessing to somebody else. Tem algo muito poderoso quando você confessa algo para alguém. Man, if I say, Lucas, man, I got this thing that I'm really struggling with today. It's really pulling on me. Então, se eu chegar para o Lucas, por exemplo, e falar, Lucas, eu estou passando por uma luta grande, tem esse negócio que está me tentando demais. Man, would you pray for me? Você poderia orar por mim? And just by putting the light on it, E quando você coloca a luz sobre a tentação, it just seems to shrink. parece que ela começa a reduzir de tamanho. It takes the power away. Parece que ela vai quebrando o poder da tentação. But let's be willing to fight. Mas vamos estar dispostos a lutar. All right, the objection. What about Israel? Então, a objeção. E Israel? When you look here in Qual é o Romans, propósito de Israel? chapters 9, 10, and 11 Então, nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, are about what has happened to Israel. o que aconteceu com Israel? Are they still the chosen people of God? Eles continuam sendo os escolhidos de Deus? Are the promises of God still in effect for Israel? As promessas de Deus continuam sendo válidas para Israel? And you know, Paul gives some great insight here. E Paulo, ele traz algo bem interessante aqui. And he makes it very clear that Israel still has access to the promises of God. E ele fala aqui que Israel continua tendo acesso às promessas de Deus. But they don't have access to a different set of rules. Mas eles não têm acesso às novas regras. Jesus is the only way to God. Jesus é o único caminho a Deus. And anybody, Jew or Gentile, that accepts Jesus has access to God. Então, qualquer pessoa, sendo judeu ou sendo gentil,
que aceita Jesus em seu coração tem acesso a Deus. You know, there's not a separate road to salvation for the Jews and for Não us. existe dois caminhos para a salvação, um caminho só para judeu, um caminho só para gentil. But what he does say is in these chapters, he says, but you guys that are not Jews, you Gentiles, Mas ele fala aqui, vocês que não são judeus, mas são gentios, don't get proud não se orgulhem, because Israel appears to have been rejected. porque quando você olha para Israel dá a impressão que eles foram rejeitados. He said, because at any moment, your pride can cause you to fall too. Porque em qualquer momento o seu orgulho pode causar a sua queda. So, the nation of Israel is still, God loves them, they're blessed. Então a nação de Israel, ela é abençoada, Deus continua amando eles. But their salvation is just like ours. Mas a salvação deles é igual à nossa. And so I think that's why one day we'll see a turning towards Jesus. E eu acredito que um dia nós vamos ver mais Israel se voltando para Jesus. And then the last thing Paul talks about is the application, Christian responsibility. E a última parte da carta de Romanos, ele fala sobre a aplicação. Qual é a responsabilidade cristã? You know, we said that in every letter, Paul gives doctrine and then practical. Então, nós falamos antes que Paulo, em todas as suas cartas, ele fala um pouquinho sobre a teologia, coisas de doutrina e depois sobre coisas práticas. In chapter 12, he gives a list of spiritual gifts. E no capítulo 12, ele nos dá uma lista de dons espirituais. He talks about attitudes that we should have as Christians. Ele fala sobre algumas atitudes que nós deveríamos ter. In chapter 13, he talks about our responsibility to the government. E no capítulo 13 ele fala sobre a responsabilidade que os cristãos têm em relação ao governo. In chapter 14, he talks about the same thing we talked about in Corinthians, the idea of weaker and stronger Christians. E depois ele fala sobre a ideia, como nós vimos em Coríntios, do cristão fraco e o cristão mais forte. And being very careful not to cause each other to stumble. E tomar muito cuidado para não fazer nossos irmãos tropeçarem. Now let's touch on the spiritual gifts here in chapter 12 of Vamos Romans. ver um pouquinho do capítulo 12 sobre os dons espirituais que ele fala aqui. Like we said last night, the spiritual gift list that we hear the most is the one in 1 Corinthians. É interessante que a lista de dons espirituais que são mais evidentes, são mais falados nas igrejas é o que a gente viu em Coríntios. And you'll hear about the gifts in Ephesians, the government gifts, if you will, for the church. E aí você tem também os dons lá em Efésios que fala sobre os dons ministeriais But para governar a igreja. these gifts here in Romans 12 are very important. Mas esses dons aqui também são muito importantes. So if you'll read chapter 12, verse 3 through 8. Vamos lá. Versículo 3 do capítulo 12. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha em si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. E se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Now, this particular gift list Essa lista de dons aqui appears to be gifts that are associated with our personality. parece ser dons que estão associados à nossa personalidade. Pretty much everybody has one of these gifts, these that we just read. Eu acredito que todos nós temos esses dons aqui que acabamos de ler. And some people even have maybe a secondary one as well. E eu acredito que alguns de nós temos um dom secundário também. Now, the question is always, well, how do I know what my gift is? A pergunta é, como
que eu sei qual é o meu dom? Aula 3 do Crescer. I mean, you know, prophecy sounds kind of cool. A profecia parece legal. Serving, that's not so sexy. Servir, né? Acho que não é coisa muito, né? Teaching. Exuberante. Teaching, that sounds like a nice gift. Olha, o dom do ensino. Parece legal esse, hein? You know, an exhorter, somebody who encourages people. That's a good gift. Aqueles que dão ânimo para as pessoas, né? Parece interessante, esse é bom. One who contributes, you know, somebody who's generous. That's a good gift. Aquele que contribui, aquela pessoa generosa, esse dom é bacana. A leader. E o líder? Leadership. Oh, liderança. Everybody wants to be a leader. Todo mundo quer ser um líder. And then, the last one is somebody who's merciful. E o último fala sobre aquele que demonstra misericórdia. I mean, that's a pretty wide range of gifts. A gente vê que isso é uma lista bem cheia de variada de dons. From prophecy Que vem de profecia to mercy. para misericórdia. So how do we know what our personality gift is? Como que a gente sabe qual é o nosso dom de personalidade? I'm going to give you a simple exercise Deixa eu te dar um exercício that may help you. que pode te ajudar. What we're going to do is we're going to pretend that we're all at a really nice restaurant. Vamos fingir que todos nós estamos num restaurante incrível. I mean, we're sitting around A gente está lá sentado and we're eating some really good food. e nós estamos comendo uma comida maravilhosa. And we're talking and we're having fun. E a gente está conversando, se divertindo. I mean, it's a nice meal. É uma refeição muito gostosa. And the server is coming out with a big tray carrying plates. E aí o garçom vem com uma bandeja bem grande carregando pratos. And as they're coming by our table, they catch their leg and they fall. E quando ele está chegando perto da nossa mesa, ele tropeça e cai. In the middle of the crowded restaurant, Então, no meio do restaurante lotado, the plates and the glasses and the silverware go everywhere. então o garfo voa para um lado, a faca para o outro, o copo quebra, os pratos começam a voar para tudo que é lado. Now, what is your first reaction? Qual é a sua primeira reação? Because that's probably going to be pretty close to what your personality gift is. Isso vai estar bem próximo, perto que vai dar indicadores do seu dom de personalidade. Because the person who has a prophetic personality, Uma pessoa que tem uma personalidade profética, they're probably going to say, you know, if you weren't trying to carry so many plates, that probably wouldn't have happened. falaria assim, sabe de uma coisa? Se você não tivesse carregado, posto tantos pratos aí nessa bandeja, isso não teria acontecido. Now that sounds rude, Parece isso que é uma coisa até rude, né? but we all need people like that in our lives Mas a sometimes. gente precisa de gente desse tipo nas nossas vidas. There's times we need that person who can see something and say, listen, don't do it like this, you're going to hurt yourself. Então a gente precisa de pessoas que têm esse olhar ótico desse jeito, que vai chegar na gente, ei, escute aqui, não faça desse jeito, você vai se machucar. The person who's motivated towards service, E a pessoa que tem a motivação de servir, they're immediately going to jump out of their chair eles vão pular da sua cadeira and start helping. e vai começar a ajudar a pessoa ali que caiu a coletar as coisas. That's the first thing they're going to do. É a They're going to primeira coisa que eles vão fazer. start helping them gather Vão stuff começar a up. ajudar a juntar as coisas. The person who's got the teaching gift, A pessoa que tem o dom do ensino, they're going to say, oh, I see what happened. That chair was sticking out like this, and they weren't watching where they were going. So what we need to do, he's going to tell the manager of the restaurant, listen, you guys need to create a bigger walkway for your servers. então o cara que tem o dom do ensino, ele vai fazer um estudo de caso.
né? Então a cadeira estava um pouco fora para dentro do corredor. O que ele vai chegar para o gerente e falar: olha, gerente, vocês precisam aumentar o espaço do corredor de vocês. The exhorter, the encourager, Aquele que encoraja, que dá ânimo, he's going to say, oh, listen, sweetheart, it could have happened to anybody. ele vai virar para a pessoa e vai dizer: ó, meu querido, isso podia ter acontecido com qualquer um de nós. Don't feel bad. Não se sinta mal por isso. That could have happened to anybody. It's okay. Tá tudo bem, isso podia ter acontecido com qualquer um de nós. The giver, the generous person, Agora a pessoa generosa: they're going to say, don't worry about it, I'll pay for it. não se preocupa com isso, eu pago por isso. Right? I mean, I've been in situations, that's exact, because that's their motivation. That's Eu what they want to do. já tive em situações semelhantes e você percebe qual é a motivação das pessoas. Yeah, don't worry about it, I got it covered. Não se preocupe, eu pago tudo. And then the person that has the mercy motivation. E a pessoa que tem o dom da misericórdia: Oh, it's okay. tá tudo bem, pode chorar aqui. All right? So, if you want to know what your personality is, your motivational gift, go through this list, take the little exercise I gave you, and just kind of work through it, because you're going to be pretty close. Então, se você quer saber qual é o seu dom, dá uma lidinha de novo nessa lista e veja qual é a sua motivação ao longo das coisas que acontecem no seu cotidiano. And the reason it is so important to know E a razão é muito importante para que a gente saiba, is because we all want to understand ourselves porque a gente quer entender a nós mesmos and we want to understand each e other. a gente quer entender um ao outro. Because when that poor server falls and drops everything, Porque quando aquele pobre servo cai e derruba tudo no chão, the servers wonder, the person with the gift of service is wondering, well, why is nobody helping me? ele fica pensando: por que não tem ninguém vindo me ajudar? Right? Oh, the one we missed was leadership. Ah, a gente perdeu aqui o de liderança. The leader is the one that says, all right, you get the broom, O líder, ele vem aqui, ó, você pega a vassoura, you get the plates up, você pega os pratos, you pull the chairs back, make você sure nobody get, empurra as cadeiras. right? They organize it. Ele está organizando tudo. Now, just because I may be motivated in one way doesn't mean I can't jump in and serve. Porque não é porque eu tenho uma motivação de uma forma alinhada de um jeito, não quer dizer que eu não possa vir e servir. We're all called to serve. Todos nós somos chamados para servir. There may be times when I need to be the generous guy. I need to say, hey, listen, I'll take care of it. Então tem momentos que a gente precisa ser generoso. A gente fala assim: ei, But deixa eu that might pagar not por be my isso. personality gift. Mas talvez essa não é a minha personalidade. There might be times when you know you're not a leader, but nobody else is taking charge, so you say, hey, look, I'll organize it. Então talvez, say again. There may be times when nobody else is leading, and so you have to take charge. Então tem momento que ninguém está liderando e você precisa tomar as rédeas do negócio. So we can all do what needs to be done, Todos nós podemos fazer o que precisa ser feito, but there's going to be one thing that really drives our personality. mas sempre vai ter alguma coisa que vai mover a nossa personalidade. All right, you guys good? Give me just a couple more minutes and we'll take a break, Tudo okay? bem? Mais uns 2 minutinhos e a gente já vai para o intervalo. Yeah. He has a quick question. All Romans. He wants to understand about being the body, soul, and spirit, because you said that the spirit is saved automatically, but the Bible also mentions that the spirit goes back to God, and the soul is saved. How does that work? Well, most theologians understand the soul to be your mind,
your will and your emotions. Muitos teólogos afirmam que a sua alma está conectada à sua mente e às suas emoções I think the best e à way sua to vontade. I think the best way to put it, Paulo, is you are a spirit. A melhor forma da gente entender isso é: você é espírito, você é um espírito. You have a mind or a soul. E você tem uma alma, que é a sua mente, suas emoções, sua vontade, pronto. And you live in your body. E você mora no seu corpo, que é a carcaça. So what he doesn't understand is in the psalm that says that your spirit goes back to God, is that if there is a separation, your soul, and your feelings, your emotion go to hell if you don't accept Jesus, and your spirit, the breath of God goes back to him. We're united. We're one. Não, os três são três juntos. Ele não se separa. I think he missed the night where we were talking about being separate. We'll come back to it at the end, okay? No final a gente vai dar mais exemplos. All right, chapter 16. Vamos lá, capítulo 16. Now, chapter 16 of Romans is one of those chapters that we tend to just kind of overlook. O capítulo 16 é um daqueles capítulos que a gente acaba passando batido. Because it's where Paul gives shout-outs to all the people he knows. Porque aqui Paulo fica saudando todo mundo que ele conhece. I mean, all the good stuff was in chapters 1 through 15. Então, do capítulo 1 ao 15, tá todas aquelas revelações profundas ali. So we say, oh, that was all the good stuff. Chapter 16, he's just talking about people there. That's not important. E aí a gente tem a tendência de não dar muita importância para o capítulo 16. Aqui fala de um monte de gente que ele conheceu. But here's what we miss. Mas olha como é importante isso aqui. Verse 1 and 2. Versículo 1. Recomendo-lhes nossa irmã Fibe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. We were talking about women last night, women in leadership. Nós falamos sobre a mulher na liderança, exercendo liderança. Well, here she is. Here's Phoebe. E aqui tem essa moça aqui chamada Phoebe. She's part of the leadership team at one of the churches, probably that Paul planted. Ela faz parte da liderança, do time de liderança de uma igreja que Paulo plantou. And the way that Paul writes this, probably she's the one who carried the letter of Romans to the Roman church. E da forma que Paulo escreve aqui, a gente entende que ela é a pessoa que está carregando a carta de Romanos em mãos e levando até Roma. A very important job. Então é um trabalho muito importante. So she is probably, other than Priscilla, Aquila's wife, Então, além da Priscila, a esposa de Aquila, this is probably the highest level of leadership for a woman in the New Testament. esse é um dos níveis mais altos de liderança para a mulher no Novo Testamento. A couple of other things you see when you read through here, you read about all the different churches in Rome. E aí você começa a ler aqui sobre todas as igrejas diferentes que tinham em Roma. He says, greet Priscilla and Aquila and the church that meets in their house. E aí ele fala de Priscila e Aquila, que é a igreja que se encontra na casa deles. Because they didn't have a big building like this. They met in small homes all over the city. Eles não tinham um prédio que nem esse, um templo igual a esse. Eles se reuniam nas casas. And then one more that's really worth looking at is verse 13. Versículo 13, olha que interessante. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Anybody know who this is? Alguém sabe quem é Rufo? Such a famous man. Esse cara é muito famoso. Rufus
Rufo, his father o pai dele, was named Simon. tinha o nome de Simão. And Simon was in Jerusalem E Simão estava em Excuse me. Jerusalém on the day that Jesus was crucified. no dia que Jesus foi crucificado. And we don't know how it happened. He was standing there and the Roman soldiers grabbed him and said, "Carry the cross." E a gente não sabe mais ou menos sim, mas a gente entende que Simão era aquele cara que quando Jesus estava carregando a cruz, que não estava aguentando mais, os oficiais romanos pegaram esse cara, Simão, pai de Rufo, e disse: ajude esse homem a carregar a cruz. And Mark is the one who gives us his name. The other guys talk about him, but Mark says, Simon, who's the father of Rufus. E Marcos said that? Yeah. E no livro do Evangelho de Marcos, ele fala que o cara que fez isso era Simão, pai de Rufo. Now, I want you to think about it. This is really, really cool. Então, olha que interessante, isso é muito legal. Because the Roman church is hundreds and hundreds and hundreds of miles away from Jerusalem. Então, a gente tem aqui a igreja de Romanos, que é longe pra dedéu de Jerusalém. They're very far away from what happened in Jerusalem with Estão Jesus. muito isolados de tudo que aconteceu com Jesus e a crucificação. They've heard the stories, but it seems like it's in another universe because it's Eles so far away. ouviram as histórias, mas para eles era algo que aconteceu num outro universo. But how about this? Mas olha que interessante isso. Rufus Rufo is part of their church. faz parte da igreja de Romanos. And I can imagine him saying, "Listen, let me tell you what my daddy told me." Então eu imagino ele dizendo: deixa eu te contar o que o meu pai falou. He watched. He was a part of those events. Ele fez parte, ele presenciou a crucificação de Cristo. So, the reason I point that out to you is don't be so quick to rush through the names. See what you can see. Então, quando você estiver lendo qualquer genealogia, os nomes na Bíblia, preste atenção porque tem coisas de ouro ali. Amen? All Amém? right, let's take 10 quick minutes and then come back. Então, vamos tirar uns 10 minutinhos de intervalo e já vamos voltar.